Rapaziada, sabe aquele dia que você acorda extremamente inquieto, que tem algo de errado, mas tipo, mesmo que não aconteça nada de errado, você se sente incomodado, você se sente assim meio esquisito, sabe? Não tem nada de diferente que aconteceu hoje, não tem nada demais, dia comum, mas eu me sinto esquisito, diferente. Então eu vou descontar isso tudo na inteligência artificial do Victoria 3, porque hoje o Emperor vai escolher guerra. Muita guerra? Depende, mas uma guerra direcionada para a gente jogar desta vez com a Itália da maneira correta. E vamos lá, rapaziada, como assim Itália da maneira correta? E tem maneira errada de jogar? Tem maneira correta? Tem. Você não vai restaurar Roma de novo não, né, Emperor? Não. Hoje é Itália da maneira correta. Emperor, fala de novo. Itália da maneira correta. Mais uma vez. Itália da maneira correta. Vocês têm que me lembrar. Vocês têm que me lembrar isso do começo ao final do vídeo, porque se vocês não me lembrarem, aí eu vou perder o controle e vou restaurar Roma. Mas não vai acontecer isso, porque hoje é Itália da maneira correta. Pronto. Dito isso, temos alguns competidores, digamos assim, para restaurar o nosso país. Eu já joguei de Estados Papais, eu já joguei de Sardinha Piedmont no passado, e até mesmo de Aragão dominando Itália e por aí vai. Hoje eu quero dar uma chance às duas Sicílias, que é, acredito eu, a parte mais unificada aqui da Itália e uma das mais fáceis de jogar. A gente tem o centro-sul inteiro da Itália, uma região muito forte, cheia de pessoas, então dá para você dedicar bem a sua força de trabalho para trabalhar e produzir. Pronto, é basicamente o que eu quero dizer. Então, vamos nessa. Então, ó, Emperor, como que vai funcionar essa campanha? Eu vou explicando para vocês aos poucos. Aos poucos eu vou explicar, porque é difícil de explicar. Politicamente ela vai acontecer de uma forma, em termos de leis ela vai acontecer de uma forma, em termos de conquista ela vai acontecer de uma forma, na teoria premeditada, né? Na teoria eu já vou fazer os traços, eu quero conquistar isso, tal, não quero conquistar mais do que isso, entendeu? Na teoria vai ser assim, mas na prática a gente sabe que as coisas perdem o controle na mão de maldita imperatora quando se está falando de jogo de guerra, esse tipo de coisa, conquista demais, né? Então, falando sobre o país, 7 milhões de pessoas, é um bom número. A gente tem um padrão de vida baixo para a região, mas não, baixo não, um padrão de vida justo para a região, porque a Itália, o sul da Itália nessa época era lascada. A educação tá baixa, mas a gente dá um jeito de subir, e o PIB poderia ser muito pior. Agora o maior problema é, primeiro, na falta de industrialização e depois no governo. Latifundiário. Oh! Que beleza, cara! Na gameplay que eu cliquei de teste, esse cara, ele era religioso. Ele era tradicionalista. E sendo tradicionalista, para reformar o país, foi o meu celular, é muito complicado, é muito difícil. Mas como agora ele é moderado e todo mundo também é moderado, facilita bastante a vida, cara. Ah, fiquei feliz, porque eu cliquei pra testar esse país, pra olhar, pra analisar, pra ver se valia a pena fazer uma gameplay, e vale, né? Mas esse cara era tradicionalista. Coisa boa, moderado, aceito. E o código de leis, é a pior coisa que tem. Porque ele é bem atrasado pra Europa, tipo, muito atrasado pra Europa. É um código de leis semi-feudal. Então, limitado aqui, sem escravidão, é um agrado, mas o resto tem que fazer tudo, tem que reformar tudo. A gente tem tradicionalismo 1836 na Europa e temos tradicionalismo como sistema econômico. Taxação baseada em terra como imposto. Na Europa é absurdo. Então vamos lá que eu já tenho que preparar o meu exército. Eu já vou tentar invadir os estados papais enquanto eles estão fracos ainda no começo do jogo. A gente é o estado mais forte em termos terrestres da Itália independente. Então eu já vou tentar aproveitar para invadir esse estado papal, capturar logo Roma, colocar nossa capital aqui e... Ou eu deixo a capital em Nápoles. Não, mas Itália sem a capital em Roma é absurdo, né? Tem que botar pra cá a capital, não tem jeito. E preparar para umas guerras que eu vou fazer aí, tá? Umas guerras de oportunidade. Então vamos lá. E vamos lá, rapaziada. Nossa primeira guerra, eu demorei alguns meses para fazer, porque eu tava querendo garantir tudo direitinho. E vamos em guerra contra os Estados Papais.
Eles que não têm tropas, eu achei que eles teriam, mas pelo visto não tem nem produção de tipo infantaria treinada, esse tipo de coisa, e nem de equipamento mesmo militar. Eles estão com o exército destroçado, enquanto o nosso está intacto aqui. Eu vou aproveitar para conquistá-los. Se Tuscany, a Toscanha, se não me engano em português, é o nome desse território, não tiver protegido pela Áustria, eu vou invadi-los logo em sequência. E aí eu vou ficar um tempinho parado, uns 4 anos parado, esperando uma oportunidade para continuar as nossas invasões e as nossas... A oportunidade já tá aqui. A oportunidade já chegou. Tá aqui a oportunidade. Cara, mas já? Ah, eu não vou conseguir atacar o Império Otomano agora, mano. Pô, aí é difícil. Eu ainda preciso construir uma marinha, né? Tipo, a minha marinha, começamos com 8, agora já tá 10, eu tô fazendo, né? Mais marinha. Marinha é importantíssimo pra minha campanha. Então eu preciso de uma marinha decente pra fazer esse tipo de invasão naval. Talvez, tipo assim, se não fosse contra a minha regra, que regra, Empro, de jogar com a Itália da maneira correta, eu dominaria Constantine. Dominando Constantine, a gente já tem uma cabeça de ponte aqui na África, e aí eu invado, né, o território aqui do Império Otomano na África por solo. Muito mais fácil, mas não posso. Poder eu posso, mas não quero, né? É o Emperor com os piti dele. É o Emperor com as loucuras dele. É eu com minhas loucuras mesmo. É isso mesmo. Vocês vão entender no futuro. No futuro vocês vão entender o porquê. Então vamos lá. Beleza, rapaziada, surgiu a oportunidade mais uma vez, dessa vez, né, mais forte ainda, que é o Egito em guerra contra o Império Otomano e a Rússia também em guerra contra a Áustria. Tá? Tem um bocado de oportunidade para eu fazer algumas coisas. Assim, se eu invadar, quantos tratados a Áustria tem, mano? Tem tratado de defesa com a Rússia, não tem como. Tratado de defesa com a Prússia, não tem como. Pronto, acabou. Já exclui a Áustria do meu alvo. Então vamos focar realmente no Império Otomano. E vamos atacar aqui essas colônias deles na África, que eu quero pra mim. Então vamos lá que... É um começo que, de certa forma, é rápido, né? Porque passou 4 anos de jogo, eu já tô com mais território, já tô visando mais território aqui no norte da África. Então é um começo rápido, mas vai ficar lento. Porque todos esses pequenos países são protegidos pela Áustria. E eu não vou arriscar fazer uma invasão naval na Sardinha e Piedimonte, né? É loucura. E não tem mais pra onde eu ir. Tipo, depois disso não tem mais pra onde eu ir, né? Tipo, não dá pra atacar a Áustria. Eu tenho que fortalecer o exército, talvez. Vamos deixar o futuro pro futuro? Então vamos lá. Por um momento, a barra ali no meio ficou indo de um lado para outro umas 3 vezes, mas foi pouquinho. De um lado pro outro, de um lado pro outro. Mas esse pouquinho é o suficiente para fazer eu quase ter um ataque cardíaco. Porque perder uma batalha naval pro Império Otomano é degradante. Degradante. O Império Otomano já teve e a dependendo da situação tem muitas forças. A marinha deles não é uma delas. Então, perder, mas agora tá indo pro nosso lado, tá indo bem pro nosso lado, então ganhamos aqui. E vamos invadir de maneira naval o norte da África. Rapaziada, 1850 vai demorar um pouco pro nosso território ficar maior do que ele tá agora. O que acontece? Como eu falei pra você, eu tô preso. Por quê? Pra onde que eu vou invadir? Eu vou invadir de maneira naval a Sardinha e Piedmont? É melhor não. Evita. Muito problema, muito complicado. Evita. Eu vou invadir a França? Não, evita. A Áustria? Não, evita. Então, preciso de alguma oportunidade. Talvez uma Rússia em guerra contra a Áustria, uma Prússia em guerra contra a Áustria, para eu poder tentar no futuro invadir essa Áustria. E ainda assim tem uma grande chance de eu entrar em guerra em mais de um país, com mais de um país da Europa, por conta de eu declarar guerra contra a Áustria. Então, é uma complicação complicada. É uma complicação bem complicada que eu tô aqui agora nessa gameplay, tá? Então a gente conseguiu as colônias do Império Otomano na África do Norte, e o que é ótimo. E, né, a única saída que eu vejo para eu expandir e conseguir os territórios que eu quero é possivelmente invadir esse Egito. É o país que eu mais consigo ver possibilidade de eu invadir e der certo é o Egito. Então a gente desmembra ele e vai fazendo fantoches nessa região aqui do Egito e aí é isso, né? Maravilha. Então vai ficar desse jeito o nosso território por um bom tempo. Mas tá tudo bem, né? Acontece. Então vamos lá. Sussurros do Ressurgimento.
Emperor, o que é isso? Risorgimento Italiane. Basicamente, queremos unificar a Itália, pelo menos a parte que não é dominada pela Áustria, que a parte dominada pela Áustria é grande pra cacete. E rica pra cacete também. Puta merda, hein, cara. Como eu quero dominar aquele território de volta pra mim, mano. Porque território ali da Dalmácia, da Veneza, tá louco, cara. Que território Trieste, pô, é forte aquele território. Quero pra mim, quero pra mim. Então, por isso que vem um movimento de ressurgimento. Basicamente, para a gente virar um candidato, um dos principais, provavelmente agora a gente é o principal candidato para comandar e unificar essa Itália. Então a gente pode falar, esquece esse negócio aí, mano. Só opção aqui embaixo, esquece esse negócio aí, cara. Eu não vou unificar porcaria nenhuma, não. E aí agrada, né, a rapaziada mais conservadora. Ou Itália deve ser restaurada do oblívio. Ah, do oblívio? Do oblívio. O oblívio da Bethesda, Emperor? Não, é difícil. Aí é melhor manter quebrado mesmo. Se for do oblívio lá do jogo da Bethesda, é melhor deixar do jeito que tá. Do oblívio... Do oblívio. A gente ganha tecnologiazinha, a gente ganha a força política dos acadêmicos, dos oficiais. Esse 20% de força para os acadêmicos e para os oficiais, vocês já sabem o que eu vou fazer. Já sabe, né? Daqui a pouco a gente declara a teocracia nesse país aqui. Não, teocracia não. Tecnocracia. Teocracia não. Já fiz teocracia com o Papa. Eu tô falando tecnocracia. Pronto, melhor. Então, beleza. Então vamos fazer o suporte ao ressurgimento, mandar os austríacos, os italianos aqui da Áustria se revoltarem pra gente ficar com eles. E os estados aqui que estão independentes, eles vão ter uma chance de serem integrados de maneira natural pelo nosso país, sem guerra. Então, é um agrado, né? É um agrado. E o território, hein, para conseguir expandir, mano, o Egito tem tropa pra cacete, eu não tenho tropa pra enfrentar esse Egito não, mas pelo menos eu tô aumentando aqui a minha colônia, no norte da África, que não é colônia, vai ser território central. Você vai fazer essa parte, esse território central da Itália, Emperor? Vou. E vai funcionar? Tem que funcionar pelo bem da própria população que mora nessa região aqui, tá? Então vamos lá. E dito e feito, rapaziada, os nacionalistas italianos capturam Florence, Firenze ou Fiorenzia? Ezio Auditore di Firenze. Acho que é Firenze. Ah, é difícil, eu não lembro, mas já faz muito tempo que eu não jogo Assassin's Creed. Cara, tem uns belos 5 anos que eu não jogo nenhum jogo dos Assassin's Creed, mano. Vai ter que voltar, velho. Jogar o jogo mesmo aí, em ordem, né? Começar pelo 1 e até os jogos bons, né? Aquele jogo de RPG lá de Assassin's Creed, eu não vou jogar aquelas bombas não, mas os jogos que era bom antes eu vou jogar tudo. Então, dito isso, Tuscany, esse estado aqui que eu queria dominar, né, de maneira por guerra, não necessitou. A gente pode ou fazer um fantoche dele para manter as coisas com calma, que não sei, calma o cacete. Eu já quero anexar. Então pronto, anexados. Então um estado a mais para a união das duas Sicílias. Com esse verde horroroso no mapa. Puta merda, que verdezinho que não combina, né? Ai, meu Deus. Meus amigos, fico feliz em anunciar que em 1855, pela primeira vez na história do nosso país, temos uma migração em massa de pessoas alemânicas. Alemânicas? É, da tribo dos alemânicos. É isso mesmo. Só que isso é em inglês, né? Na língua deles lá é difícil saber qual é o nome lá. Esqueci qual é o nome dessa tribo lá. Tem no Alamans, né? São os Alamans. Mas também é inglês. Ah, esses povos germânicos ou semi-germânicos vieram para cá, para nossa capital Roma, e isso é gigantesco, porque mostra que o nosso país sim é um possível alvo de migrações em massa, sendo que todo mundo está saindo da Europa. Por que sair da Europa e ir para a América? Sendo que você pode sair da Europa e vir para nossas duas Sicílias, que na teoria parece um destino muito agradável para você se mudar. Então venham para cá. Pode vir francês? Pode vir francês. Na má vontade, mas pode. Pode vir espanhol? Pode. Português? Rapaz, é português. Pode. Português pode também, na má vontade, mas pode. Então, primeira migração em massa, o que é ótimo.
e vamos lutar essa guerra aqui de colonização, enquanto eu faço os nossos últimos preparativos para eu tentar invadir o Egito. Então vamos lá. E vamos lá, rapaziada, coisa boa, cara. Finalmente, depois de muito tempo parado, temos uma guerra. E parece que é uma guerra com uma disparidade muito grande. Mas realmente é, né, em termos de números. Porém, a minha qualidade, ela é maior e por isso que é mais ou menos equilibrado. Então a gente tem um fronte de guerra metade, metade, 0-0. Esse aqui é o famoso fronte de guerra foice cega no escuro entre duas pessoas que não enxergam. A foice é cega e as pessoas também não enxergam. Não tem braços, tem que lutar com as pernas. E tão doente com leptospirose. Como é que é? É isso aí mesmo que você ouviu. É a famosa guerra que tenho medo do que vai sair disso aqui, tá? Mas eu vou ficar defendendo. Defender é bem mais fácil. Então vamos ver como é que vai funcionar esse fronte de guerra. E aí daqui a alguns momentos eu digo pra vocês o resultado. Porque vai demorar um pouco essas guerras aqui, eu acho. Mas se eles perderem feio e eu atacar e ganhar, acabou também, né? Então pode ser bem rápido, mas também pode demorar um século. Mas vamos ver. Rapaz, eu achei que ia ser mais feio, tá? Quer dizer, pro lado deles foi, pro meu tá até bom. Me atacaram aqui, defendemos com sucesso. Estão me atacando aqui, estamos defendendo com sucesso. Estou atacando. A princípio, estou atacando. Eita, aprovou a tecnocracia. Agora eu posso fazer minhas maquinações. Oxi. Os caras já renderam já, rapaziada. Só é fechar a barra. Tô dizendo pra vocês que o sistema de exército desse jogo não funciona. Pelo amor de Deus, é coisa horrorosa. Beleza, rapaziada, o que tudo indica deu certo, cara. Depois de uma guerrazinha de atrito nessa fronteira que eu tive com o Egito, a gente defendeu várias batalhas com sucesso e agora eu também tô tendo a oportunidade de invadir e fazer essa grande vitória, tipo, 2 grandes pedaços do exército, e a gente saiu como vitorioso. Já estamos muito próximos à capital do inimigo, capturando aqui, acabou a guerra, então... Quem diria, né, cara? Parecia que seria difícil, parecia que nem ia dar, mas no final das contas, parece que a gente capturou esse Egito. E vamos lá, rapaziada, que as coisas elas estão começando a acontecer para essas duas Sicílias e no futuro para a Itália. Por quê? Porque a gente já tem muito território extra e, Emperor, esse é o jeito correto de se jogar com a Itália? Calma que tem os ajustes finos, tem tudo direitinho que eu vou fazer e depois eu vou explicar pra vocês por que que esse é o jeito correto de jogar com a Itália, beleza? Tá com calma. Emperor, como é que tá o governo? Mano, o governo, ele tá pior do que eu gostaria que tivesse, mas tá ok, né? Eu tô tentando tirar a polícia local, mas não vai ter como. Ainda temos burocratas hereditários, para vocês terem noção, mas pelo menos temos exclusão cultural, tecnocracia. Eu vou fazer muitas loucuras com isso aqui nesse episódio, tá? Nesse vídeo. E o resto é normal, né? É normal. O tradicionalismo em 1864 na Europa é difícil reformar esse país. Então, vamos lá. Por quê? O que acontece agora? Temos território suficiente, na realidade temos todo o território da Itália que não é controlado diretamente pela Áustria. O que significa que na criação de nação, no Risorgimento, temos a possibilidade... Olha, Roma... Não, você falou que era pra gente lembrar que era Itália do jeito correto. Não vai restaurar Roma de novo, né, bro? Não. Vamos de Itália. Assim, poderia fazer a play de unificação para tentar lutar contra a Áustria no futuro? Eu poderia, mas eu não quero não. Formar essa Itália logo agora. Então, tá aí, rapaziada. Risorgimento. Sob a liderança do rei filósofo Fernando de Borbone delle Due Sicilie. Eu gostei desse nome, mano. Ferdinando de Borbone delle Due Sicilie. É um nome regal. É um nome regal, eu gostei. A nação italiana nasceu no mundo, ressurgiu no mundo. Então a Itália foi reunificada.
como Itália, infelizmente. Porque podia ser Reino de Roma, né? Pero Itália. Você falou que era Itália. Não vem com esse negócio de Roma de novo. Tá bom, Itália hoje. Então, nós nunca esqueceremos dos nossos corajosos latifundiários. Tá maluco? Eu vou clicar nisso aqui. É Viva Itália. Viva Itália, a gente ganha ali a reivindicação nos territórios que a gente é nosso, né? Da Áustria. E mais 20% de prestígio, que é o que eu quero. E agora, nossa, que cor horrorosa. A bandeira tá até boa, ficou bonita a bandeira com esse símbolo da família das duas Sicílias. Ficou bem bonita, tá? Eu gostei dessa bandeira da Itália com esse símbolo da casa real deles. Muito melhor do que era com a família de Savoia. Tá louco, muito melhor, muito melhor. Então agora, mas que cor horrorosa, hein? O que a bandeira tá da hora, essa cor desse mapa tá feio, mano. Verde... musgo, verde limusgo, né? Eu ia falar verde limão, mas não verde limão isso aqui é um verde limusgo. É difícil, mano. É feio, né? Nem pros caras mandar um verde mais escuro, mais brilhante, que é o verde escuro brilhante. É o verde da Itália. Aí os caras me botam esse verde aqui. Por que não botou o verde da bandeira? Por que o desenvolvedor não pegou aquela ferramentazinha de copiar a cor e colou no mapa? É difícil, mano. Se isso aqui é Hearts of Iron 4, eu sei como é que troca a cor do país de um mapa no Hearts of Iron 4. Mas nesse jogo aqui eu não sei como é que faz, não. Vai ficar com essa cor horrorosa mesmo. E, pra felicidade de todos, nossos amigos germânicos estão afofando a França, o que por consequência me entrega uma oportunidade gigantesca de eu também chegar e afofar a França, capturar essa ilha de Córcega e quem sabe um outro estado deles aqui. Aproveitar, né, que os germânicos estão destroçando o exército deles. Vamos em guerra com a França? Eu quero. Como diria o Cariani, eu quero, eu posso, eu faço. Então eu vou fazer, vou declarar guerra contra a França. Mano, olha o exércitozinho da França como tá, mano. Tem 36 divisões aqui, lascadas. E aí já vai, perde uma batalha nas montanhas. Matar batalha em montanha é difícil, ganhamos. Também o Garibaldi é o general roubado pra cacete. E aqui na Córcega, planície, tranquilidade. Tem quanto? 13 divisões, 34 divisãozinha, tudo lascado também. Já perderam a batalhazinha aqui também. Enquanto isso, os germânicos estão afofando o exército francês, afofando em um nível que eu tenho medo de olhar a estatística dessa guerra aqui, tá? Porque pô, os caras foram afofados. Sabe o significado de afofar? Eles foram afofados. E aí o exército francês principal, olha aí. Olha a mão de obra do exército francês principal. Como é que tá? Rapaziada, germânico não perdoa não. E logo em sequência eu também não vou perdoar. Então vamos nessa. Ai, meu dinheiro vai lá pra casa do caixa-prego. Ave Maria, foda de ter exército forte é que perde todo o dinheiro, é uma tristeza. Ai, meu Deus. Mas pelo menos a França já tá rendendo, então essa guerra não vai levar muito tempo não. Eu acho. Eu espero. Pô, eu ganhei todas as batalhas até agora, eles foram afofados pelos germânicos, estão sendo afofados por mim, não é possível que dê um comeback e ganhe isso aqui, é impossível. Vamos lá, vamos ser sinceros, né? Então tá bom, a guerra contra a França já ganhamos já. Agora nada, né? Que depois da França facilita tudo, a gente já vira potência mundial. Então vamos nessa. Ímpero, o que você tá fazendo, meu mano? Pois é, rapaziada, olha aí, cara. Estado Corporate State. Sendo, né, falando assim, né, diretamente, é o farrismo. Farrismo, o que é farrismo? Esse farrismo aqui. Agora eu entendi o que tu quer fazer, entendeu? Entendi. Tu quer fazer a Itália do Mussi, do cabeça de lâmpada. Quero. Então a gente começa dessa forma aqui, trocando, né, o sistema de governo que era uma monarquia para virar um estado corporate. E aí agora é tipo mais diretamente fascista, porque na vida real ele era um fascismo-monarquismo. Então tipo o rei que disse, não, Mussi, comanda aí, Mussi, mas ainda é uma monarquia. E aí ele comandou, deu errado, aí depois voltou o rei e tal. Tá. Sabe como é que é, né? Essas coisas de poder dividido, tá? Deu errado pra
cacete na Itália. Mas comigo eu já arranquei logo todo o poder da monarquia e coloquei esse estado corporate. Então a gente vai estar buscando aí, né, um fascismo mesmo, fascismo de estado, cara, pra ver como é que funciona. Eu não costumo jogar, né, de estados fascistas no Victoria 3, até porque, tipo, não é tão fácil de passar essa lei. Pelo contrário, é bem difícil de passar essa lei. E não tem necessidade dela, cara, porque tem outras formas de governo que são melhores. Tipo, a própria monarquia, a depender da situação, é melhor, cara. Tipo, você só mantém, ela funciona. Tipo, não tem a necessidade de você, tipo, arriscar uma guerra civil, arriscar uma instabilidade muito alta no país para colocar um estado fascista, né? Então, não muda tanta coisa. Vamos ver, né, se muda tanta coisa assim na Itália. Emperor. Esse é o jeito correto de se jogar com a Itália, Emperor? É. Aí o Emperor realmente tá tentando fazer a Itália do Mussi. Mas, Emperor, a Itália do Mussi era ateísta de Estado? Não. Mas ele queria que fosse. Ele queria muito que fosse. Então eu vou fazer. Então agora a gente tem o fim do clérigo, dos religiosos, com exceção que as escolas religiosas continuam. É porque agora que a gente é ateísta de Estado, ao invés de ensinar religião, a gente vai ensinar ateísmo. Nossa senhora, que situação, cara. Em termos territoriais, Emperor, estamos em 1876, eu ainda, né, tô me preparando para invadir essa Áustria. Vai dar, Emperor, vai dar para invadir essa Áustria em breve, para recuperar os meus territórios e pegar um pouco mais, né? Emperor, essa fronteira aqui ficou esquisita. Ficou. Me arrependi, inclusive, de capturar esse território. Achei, não, vai ficar extremamente parecida com a fronteira da Itália, só que maior. E parece mesmo, porque a fronteira da Itália é aqui, ó. Piedimonte, não é Savoia e esse... Não, é só Piedimonte. Piedimonte é a fronteira da Itália, é essa daqui. Então, se você vê aí, ó, tá vendo? Não é parecido? A fronteira do estado de Piedimonte com a fronteira que eu fiz na França é extremamente parecido o formato, tipo, muito parecido o formato, mas ficou grande pra cacete, ficou feio pra cacete no mapa. Então, primeiro, né, antes de excluir esses dois territórios do meu mapa, que eu posso só tirar eles, eu vou capturar o resto aqui para ver como é que vai ficar essa Itália. Mas muito provavelmente eu vou sacrificar tanto essa Provence quanto esse Rhône para um estado fantoche que eu vou criar aqui na região, porque tá feio demais. Emperor, você vai ter o controle desse Egito, dessa Levante aqui por muito tempo? Não. Eu só quero que eles virem ateístas. Aí depois eu solto eles. E também, né, fazendo umas colônias aqui embaixo. O Sudão é colônia nossa, já invadi a Etiópia, agora eu tô colonizando, né, o resto de território da Etiópia que não tá colonizado. Então nossos sonhos, né, da África Orientale Italiana está praticamente resolvido, digamos assim, né? Tá praticamente feito, só falta esse pedaço de Ogaden e esses dois pedacinhos aqui. E além, é claro, de Redjas também, de Fantória. Emperor, você tá conquistando muito território. Essa Itália tá correta? Eu vou explicar, fiquem tranquilos. Então vamos nessa. Imagina você ser um dos impérios mais poderosos da Europa, temido por toda a Europa, só pra depois, pelo mundo até, e só pra depois ter umas duas Sicílias aqui embaixo, aí unifica Itália, aí pega a colônia no norte da África, aí pega metade da França, aí vem Grécia, Albânia e partes da Turquia, essa região aqui aqui é Oriente Médio já, né? Mas eu vou falar Levante, é mais pra diferenciar, né? Não é mais nada, não é a mesma coisa, mas pra diferenciar. E colônia pra cacete. E aí o país fortalece, faz uma marinha gigantesca, faz um exército gigantesco, te enche de pancada, você perde. E aí depois de um tempo, você fala, não, aprendi a minha lição. O território que eu tenho atualmente, mesmo perdendo território para a Itália, o território, meus fantoches, é muito mais do que o suficiente para que eu faça uma nação gigantesca e poderosíssima. Ao invés deles pensarem isso e se virarem com o que eles têm, porque têm acesso ao oceano pela Hungria, ao invés deles aproveitarem isso, não,
Vou invadir vocês de novo. E aí, vem o Reino Unido e ajuda a Áustria. E aí eu fico, Reino Unido, o que eu fiz pra vocês, mano? Vocês criaram um rival. Aí digamos que tenha uma primeira guerra mundial aqui. Não tem, né? Porque não existe mais França. A França, coitada, expurgada, completamente expurgada pelos germânicos. Mas digamos que existisse uma primeira guerra mundial. O Reino Unido fazendo o que ele fez comigo, sem motivo. Eu vou pro lado dos germânicos pra afofar os caras. Não vai ter traição da Itália nessa parte, até porque não precisa, né? Porque a gente já conseguiu o território que a Itália queria na Primeira Guerra Mundial. Então, dito isso, agora, né, eu tenho acesso, porque a Hungria, né, eu falei que eu ia liberar a Hungria. Aí a Hungria entrou do meu lado, porque eles querem ser liberados. E aí eu tô atacando pelo território da Hungria, que tem fronteira direta com a capital da Áustria. Eu já ganhei uma guerra gigantesca e agora eu tô ganhando aqui uma outra guerra, ou uma batalha, né? Uma batalha gigantesca, eu tô ganhando uma outra batalha também muito grande. Então essa capital deles vai cair rapidinho, eles vão render, o Império do Reino Unido não vai fazer nada. E caso o Reino Unido fizesse algo, só para deixar eles ocupados, eu trouxe a Federação Americana pro nosso lado. Então pronto, acabou. Acabou, Emperor, acabou essa guerra aqui. E aí vamos desmantelar essa Áustria, né? Eles que quiseram essa brincadeira e eles que vão pagar o preço. Ah, cara, virou bagunça, rapaziada. Virou, Emperor, virou. Emperor, você tá em 1890. Você falou que você não ia ficar com todo o território que você conquistar. Eu não vou ficar. Eu estou colonizando religiosamente, quer dizer, colonizando antirreligiosamente os nossos territórios antes de eu soltá-los. Então, por exemplo, o Egito tá pronto, quase pronto, né? Porque ainda tem muita gente aqui nessas regiões, esses dois estados, que dá para converter pro ateísmo. Mas aqui tá bom, tá bom. Essa parte do Levante também tá quase lá. Aí vem a Grécia também tá indo. A própria Itália tá demorando, tipo, mais do que demorou essas regiões aqui do norte da África para virar ateísta. Então, vai levar um tempinho aqui ainda. Mas eu vou soltá-los, fiquem tranquilos. E também vai explicar o motivo de por que esse é o jeito correto de jogar com a Itália. Tá chegando o momento, tá quase lá. Então, afofamos a Áustria. Então é isso aqui que a Hungria tá forte pra cacete, tá? Inclusive, é um território que me dá vontade de jogar, mano. É o território da Hungria. Só que eu gostaria de começar com um território deles menor. O Divergência tem uma Hungria pequenininha, cara. Eu vou querer jogar com a Hungria lá. Mas já joguei com a Hungria. Mas foi bom, foi fácil pra cacete, mano. Vou jogar com essa Hungria de novo não, é muito fácil. Então agora, já tá tendo algumas revoltas que não vão demorar muito tempo pra acontecendo, né? Porque eu tenho algumas contramedidas pra acabar com essas revoltas. E em termos de economia, temos, né, para combinar com o nosso regime fascista, temos a economia de comando. O Estado comanda tudo, o Estado nacionaliza se quiser. É a economia que a Itália utilizou por um tempo, que o Bigode utilizou por um tempo, que Stalin utilizou por um tempo. Economias altamente autoritárias, é o que eu quero dizer. Eu achei que a economia de comando tava uma bomba. Uma bomba. Por isso que eu não uso, né? É raríssimo eu usar. Mas agora eu tô usando ela tá bombástica. Não tá uma bomba, ela tá bombástica. Economia boa do cacete, cara. Em que outro tipo de economia, tirando laissez-faire, roubado pra cacete laissez-faire, mano. Em que outro tipo de economia, tirando laissez-faire, eu ia conseguir ter um setor de construção com essa Itália de 454 ali de setor de construção e tá perdendo aquela quantidadezinha ali minúscula de dinheiro. Mano, a economia de comando funcionou muito bem pro nosso país. Todas as economias funcionam, Emperor. Emperor, gameplay sem fábrica, quando? Nunca. A graça desse jogo é você ver os centros urbanos crescerem, as cidades crescerem. Como é que eu vou jogar sem fábrica? É loucura. É loucura, né? É loucura. E se eu fizesse um Estados Unidos completamente agrário, sem fábricas?
ou com um mínimo de fábricas. Vai ser louco! É nesse momento que você vê o cérebro do Emperor funcionando. Como é que o Emperor tem tantas ideias malucas? Como é que o Emperor é autônomo? Nossa, que coisa horrorosa. Essa merda, eu não quero. Não, 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 olha. Foca aqui. Aqui tá melhor. Eu já tô achando que as minhas fronteiras estão loucas, mas em comparação ao resto do mundo, tá ótimo. Minhas fronteiras estão ótimas. Então vamos continuar aqui uns 2, 3, no máximo 5 anos eu já conserto essas fronteiras e aí eu explico pra vocês o porquê que eu estou jogando dessa forma e é a Itália correta. E tá aí, rapaziada. Deu certo, Emperor? Deu certo. É essa divisão de território que tu queria? Sim, era essa divisão de território que eu queria e visava. Olha esse império, mano. Itália, jogada da maneira correta. É ou não é? Com certeza. A única coisa que tá me incomodando é que tem essa ponta de Montenegro e Albânia. E aí depois faz esse negócio feio do cacete aqui, mano, na região da Grécia. Isso tá me incomodando muito. Era pra eu ter capturado esse estado de... É a Macedônia, né? Macedônia do Norte, se não me engano o nome disso aqui, né? É Macedônia, na real. Mano, se eu olhar o mapa do mundo nos tempos modernos, eu vou ter um ataque do coração, mano. É melhor que eu não olhe. Mas quando eu ver cada aberração que tem no mundo hoje em termos de país e território, eu vou ficar maluco. Então é melhor o mapa do Victoria, do Hearts of Iron 4. Melhor. Então agora, cara, temos a colôniazinha na Ocitânia. Norte da África, eu não preciso nem falar, né? Tipo, na Síria, no norte da África, não, aqui no Levante, Síria, tem Hejaz de colônia, Cirenaica. Por que a Cirenaica? Porque eu não queria entregar a Líbia inteira, tipo, eu na realidade não queria entregar pedaço nenhum da Líbia. Só que, se eu solto o Egito, eu solto o Sinai junto. Eu não quero soltar o Sinai junto, porque tem um canal de Suez, eu tô ganhando dinheiro lascado do canal de Suez. Então não vai rolar essa soltura do Egito. Então eu falei, pelo menos eu solto a Cirenaica, mando eles controlarem as partes de deserto, e que eles estão mal acostumados, né? Eles vivem aqui, né? Então estão acostumados. E eu fico com a parte boa do Egito. Pô, tu é um canalha, mano. Tu poderia entregar essa parte aqui do Egito pra Cirenaica, mano. Pô, não, e aí tu ficava só com o canal de Suez aqui, só com Sinai. Não, sai fora, tio. Vou ficar com o Egito logo. É meu. Temos a Núbia, a Abissínia e a África Oriental Italiana, que normalmente ficaria na Abissínia, mas tipo, não teria nome aqui embaixo, tá? É melhor jogar para baixo aqui a África Oriental Italiana e deixar a Abissínia como Abissínia. Que é a África Oriental Italiana. Então, tipo, o nome na vida real era aqui em cima. Tá ótimo. Aqui tá ótimo. Nosso território. E então, Emperor, você falou que você ia explicar. Calma, vou explicar. Primeiramente, começando pelo Código de Leis. Eu estava tentando fazer a Itália da forma correta, entre duas aspas. Por quê? Porque a Itália é uma bomba. É uma bomba essa porra desse país, mano. Essa cultura. É uma bomba essa Itália, cara. A Itália pra mim não deveria nem existir, mano. Apaga tudo, joga os livros de história que fala sobre a Itália tudo fora e aí renomeia de Roma. É um absurdo, cara, a Itália não ser chamada de Roma, na minha opinião. É tipo a Germânia deixar de ser Germânia e virar outra coisa. É absurdo, entendeu? Na minha cabeça. E aí, eu queria fazer, né, o auge com duas aspas da Itália. Então, em termos de código de leis, eu fiz do cabeça de lâmpada, o Mussolini, na Segunda Guerra Mundial, o código de leis dele. Com exceção das escolas, né? Mas as escolas, tipo, era misto, né? Tinha muita escola religiosa, tinha muita escola... Era mista a escola na Itália. Tipo, não tem como escolher só um sistema e dizer que era o sistema da Itália de escola. Ateísmo de Estado, porque o Mussi era, né? O Mussolini ele era. Eu joguei, né? No Estado, mas no Estado do Mussolini não era ateísta, não. Era católico mesmo. Era forte, inclusive, o catolicismo no Estado, mas o Mussolini queria que fosse ateísta, né? Mas não... Polícia secreta,
burocratas apontados, exército profissional para representar o regime mesmo do fascismo e tal, né? Eu não sei se a saúde deles era pública, mas a saúde pública é roubada, eu uso. E aí tem aqui a polícia militar não, a polícia militarizada, a agricultura comercializada, que era o que eles faziam. Eu não faço a mínima ideia do que era o imposto deles. Economia de comando, né? Como eu falei, das ditaduras autoritárias. Eu vou até usar isso aqui com mais frequência, cara. Eu gostei desse aqui, mano. Achei foda. Misturado com a tecnocracia, isso aqui é absurdo. Tipo, pra eu completar, né, o estado perfeito tecnocrata, só faltou eu trocar as escolas religiosas, né? Mas tem que converter os outros ao ateísmo. Um estado de corporações, ou seja, um estado fascista, tecnocrata. Aqui, isso aqui é eficiente pra cacete, tá, mano? Acontece umas loucuras quando é eficiente pra cacete. Temos o... Como é que é o nome disso aqui em português? Dissent? Tipo, você não pode discordar do Estado. Você não pode estar proibido de discordar do Estado. Pra representar também os regimes da época e tal. Proteção aos trabalhadores, tem que ter. Escola compulsória, tem que ter. Isso aqui eu admito que era pra eu ter trocado. Mas eu acho que a Itália era isso aqui mesmo, tá? A Itália era isso aqui mesmo lá na época. Aposentadoria. Tinha aposentadoria na Itália? Eu não sei, mano. Não sei. Aí você tá querendo demais de mim. E esse é o Código de Leis, Segunda Guerra Mundial. Beleza, exemplo. E as conquistas específicas que você fez e o mapa? As conquistas com algumas exceções, porque eu realmente admito que eu não queria conquistar esse território da Síria e tal, mas aí eu me perdi no personagem um pouquinho, né? Pronto, só pra, né, deixar... Deixa eu tirar o Citânia também, né? Pronto, agora sim. Por que você fez isso, Emperor? Pra ficar mais fácil de ilustrar... Eu ia falar ilustrar, é difícil. É o português. Territorialmente, explica. Tá bom. Esses territórios aqui são todos os territórios que a Itália em algum momento queria e ou exigiu no Tratado da Primeira Guerra Mundial ou depois do Tratado da Primeira Guerra Mundial, que eles desesperaram, né? O território que vocês entregaram não é o suficiente, não, a gente quer mais. E aí veio a vitória multilatra, mas eles receberam o que era pra eles receberem, esses traidores imundos de merda. Então, sim, sério, esses aqui nos maiores delírios de loucura, nas maiores doideiras, era todo o território que a Itália queria. Deixa eu tirar essa porra dessa revolta horrível daqui. Pronto. Esses territórios era tudo que a Itália queria depois da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, é loucura. Mas eles queriam sim a Tunísia, né, que virou da França depois que o Império Otomano colapsou nas colônias da África. E a Itália queria a Tunísia e, sendo sincero, faz muito mais sentido a Tunísia ser da Itália do que da França. Mas os caras eram ruins mesmo, né? Vai entregar a Tunísia para a Itália? Tá louco. Então eles queriam a Tunísia, queriam a Líbia e receberam. A Etiópia não fez parte do acordo. A Itália queria a Etiópia, conquistou a Etiópia. O que fez parte do acordo foi esse pedaço aqui da Somália, que era do Reino Unido. O Reino Unido ficou com a parte norte da Somália e essa parte aqui eles deram para a Itália. A Itália pediu e eles deram para a Itália. A Itália também queria de Djibouti, da França, e a França obviamente não entregou. E aí, se eles tivessem entregado tudo, né, a França e o Reino Unido tivessem entregado tudo, e ficaria desse jeito a colônia italiana da Etiópia, da Abissínia, né, no geral. Eles queriam essa parte aqui, Emperor? Não. Queriam, né, mas não pediram. Eles queriam a Núbia, Emperor? Mais ou menos, porque eles queriam o Egito e a Núbia por muito tempo fez parte do Egito. Então, se você recebe o Egito, de certa forma você também recebe a Núbia. Então, dá para forçar que esse território aqui também eles queriam para eles, mas é forçado, tá? Porque o que eles queriam de verdade era o Egito. O Egito, eles queriam o Egito como colônia. E o Reino Unido, obviamente, vocês estão completamente malucos se vocês acham que vocês vão conseguir o Egito.
E aí continuou, óbvio, com o Reino Unido, né? Eles também queriam a Grécia, em algum momento, das demandas da Segunda Guerra Mundial, porque a Grécia era um estado horroroso. A Grécia era praticamente um estado falido, um estado inexistente, e de certa forma continua até hoje. Então a Itália falou, mano, se a Grécia é uma bomba, me entrega essa bomba que eu comando melhor do que eles. Aí a comunidade internacional falou, esses caras usaram alguma coisa, né, para pedir isso, mas pediram sim a Grécia. Eles também pediram a Albânia, obviamente, né? Mussolini capturou na Segunda Guerra Mundial, mas depois da primeira, durante a primeira ali no tratado e tal, eles queriam que fosse um fantoche a Albânia, né? Pediram acesso porque não ia conseguir anexar por tratado, né? Os aliados a Entente não iam deixar. Então, não, deixa como fantoche. Aí deixaram, né? A Albânia como fantoche da Itália. Eles também queriam Montenegro, a Dalmácia e os territórios, né, aqui perdidos de Veneza, e a loucura que a França falou, não, esses italianos, eles são completamente malucos, não tem como negociar com esses caras. Eles exigiram a Savoia, que é esse território aqui que eu tenho, eles exigiram mais território na fronteira francesa, dizendo que era historicamente italiano, e é mesmo, mas a França não quer nem saber, eles capturaram, agora é deles. E eles também exigiram a Córcega, a ilha de Córcega, para a França. E aí a França olhou assim as exigências e falou, credo! E aí pronto, acabou, né? Acabou a discussão. Então, esse território aqui, principalmente, né, se você olhar essa partezinha do norte da África, finalizando, né, o território aqui no Egito, na fronteira do Egito, a Abissínia e esses territórios aqui da Europa, era o que a Itália queria na época da Primeira Guerra Mundial em termos de territórios. E a Turquia também. Porque aí ia dividir, né? O Império Otomano colapsou e aí ia dividir. Tipo, um pedaço ia para a Grécia, se eu não me engano foi. Aí um pedaço foi para a França, outro foi para o Reino Unido. E a Itália queria essa parte aqui. Tipo, corta essa partezinha que eu conquistei no meio e vai até esse lago aqui. Por cima desse lago aqui, até aqui assim mais ou menos. Era o que a Itália queria da Turquia. Só que os estados nesse jogo são muito grandes. Então, para eu dominar esse estado aqui, essa parte de baixo, eu teria que dominar até aqui em cima. Ai, que é demarcação. Até cá em cima. Então, seria muito território, por isso que eu não conquistei. Mas a Itália também queria, né? Cortando aqui assim, eles queriam essa parte aqui. E também o reconhecimento, né, do Dodecaneso, das ilhas aqui para eles, etc. E as ilhas aqui também, que é essa daqui, e Malta, eles também exigiram Malta dos britânicos. E as ilhas ionianas também exigiram. Os britânicos, vocês são loucos. Então é desse jeito que a gente termina essa gameplay. Emperor, tu ficou falando de jogar com a Itália da maneira correta o vídeo inteiro, só pra tu fazer uma mistura que não deveria existir nessa terra, é coisa de espírito, coisa de louco mesmo, coisa de extraterreno, misturando a política da Segunda Guerra Mundial com a Itália territorial da primeira que eles queriam no auge. Tu é louco. Acho que eu sou louco mesmo. Vou falar pra vocês, quando eu for fazer essa thumbnail, o território que eu vou colocar no thumbnail vai ficar mais louco ainda. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Eu vou estar encerrando ele. E aí, valeu a minha Itália de verdade? Do jeito correto? Pra mim valeu, cara. Gameplay divertida. Eu tive essa ideia de maneira aleatória e achei que seria interessante jogar, e realmente foi interessante jogar. Eu me diverti tentando capturar todos os territórios que a Itália queria na época da Primeira Guerra Mundial, em algum momento. Não importa o quão louco fosse. Eles queriam, pediram, pronto, eu capturo. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Até o próximo. Deixe suas opiniões no comentário e valeu!